Queridos irmãos, queridos amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Igreja em Camaçari. Hoje concluiremos a semana 1 do nosso alimento diário, cujo título é O Plano da Salvação Divina. A mensagem de hoje é tomar posse da terra para Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. No quinto dia de sua criação, Deus criou os animais marinhos e as aves. Os animais marinhos, como os peixes, representam a vida animal. Embora vivam nas águas salgadas que tipificam o mundo com suas águas de morte, esses animais não são afetados por elas, pois estão vivos. Tudo o que é morto é levado pela correnteza, mas os peixes conseguem nadar e ir contra a correnteza. Nós também não devemos seguir a correnteza, o curso deste mundo, pois temos a vida de Deus em nós. Aqueles que não possuem a vida de Deus, que estão mortos em seus delitos e pecados, são como folhas secas levadas pela correnteza. Mas nós conseguimos nadar contra o curso deste mundo. As aves possuem um nível de vida superior ao dos peixes. Elas não permanecem nas águas de morte, mas voam por cima delas. As aves, como a águia, não estão sujeitas a canseiras e fadigas terrenas. Como dizem os versículos 30 e 31 de Isaías 40. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Assim são os comportores, nossos irmãos que estão nas ruas orando com as pessoas, pregando o evangelho em seu dia a dia, cuidando de pessoas na rede de cuidado. Esses não se cansam porque são como as águias. Elas não usam muita força para bater as asas. Geralmente, enquanto voam, as asas das águias estão paradas porque elas aproveitam o ar ascendente. Enquanto voam, estão também descansando. Nós também devemos ser assim. Devemos deixar o Espírito nos levar lá para cima. Se permanecermos no Espírito enquanto servirmos, estaremos, na verdade, descansando. Vou aqui compartilhar na íntegra o testemunho do irmão Pedro Dong, profeta do Senhor. Abre aspas. Confesso que fiquei temeroso pela grande responsabilidade que é liberar a palavra profética e dar direção ao povo de Deus. Mas o Senhor, assim como fez com Moisés, me deu uma promessa. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Fecha aspas. Como o Senhor dá descanso? Nas asas de uma águia. Ele é quem dá força, ele é quem manda o vento, o ar ascendente, e aquele que serve ao Senhor não precisa fazer força nenhuma. Em Êxodo, o Senhor diz ao povo de Israel que os tirou do Egito sobre asas de águia. Hoje, da mesma forma, o Senhor leva a igreja, seu povo. Lemos em Deuteronômio 32, versículos 11 e 12. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Aleluia! O Senhor nos levará sobre suas asas até a boa terra de Canaã. A velha geração incrédula e desobediente não conseguirá entrar. Quem entrará é a nova geração que ama e desfruta a palavra profética e é guiada por ela. Essa nova geração começa desde 8 ou 10 anos, saindo com os pais para orar com as pessoas na rua. Essa é a nova geração, simples, obediente, que não fica questionando. Você pode não ser tão jovem, querido ouvinte, mas se tiver outro espírito como Caleb e Josué, também entrará. Aos 85 anos, Caleb
ainda conservava a força e o vigor de quando tinha 40 anos. E quanto a nós? Será que a nossa força hoje ainda é a mesma de quando cremos no Senhor? Nosso espírito ainda se mantém tão forte como nos dias iniciais de nossa vida cristã? Como estão o nosso ânimo e a nossa disposição? Se nossa força se tem desvanecido ao longo do tempo, é hora de aplicar a experiência de Caleb em nossa vida. É hora de renovar a força do nosso espírito. Sejamos como Caleb, tal qual era a minha força naqueles dias, tal é ainda hoje. Tenhamos a fé, o ânimo, a força e a disposição de Caleb. Confiemos no Senhor e perseveremos em segui-lo até o fim. Tenhamos sempre uma atitude positiva, jamais duvidando das promessas do Senhor, mas sempre crendo nelas. Agora vejamos o que aconteceu no 6º dia. Primeiramente, o Senhor criou os animais domésticos, os répteis e os animais selvagens. Toda a criação de Deus estava conectada a Ele. Por fim, Deus criou o homem. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O homem foi criado de uma maneira especial. Só ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não há registro na Bíblia de que os anjos tenham sido criados à imagem e semelhança de Deus. Mas com relação ao homem, há esse registro. Deus deu ao homem uma incumbência muito clara: dominar esta terra, ou seja, governar toda a criação de Deus que ainda estava conectada com ele. O desejo de Deus é que o homem sujeite e governe a terra por ele. Até então, Deus havia criado a relva, as ervas e as árvores no 3º dia. No 4º dia, criou os luzeiros, o sol e a lua. No 5º dia, criou a vida marinha e as aves. Ainda não havia ninguém para pisar a terra, a fim de tomar posse dela. Os animais marinhos estavam nas águas e as aves nos céus. Faltava quem pisasse a terra, quem ocupasse a terra e tomasse posse dela. Nos anos de 1999 e 2000, saímos para pisar várias cidades, pois o Senhor nos havia dado uma promessa: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. É preciso pisar a terra. Em uma guerra, você pode enviar artilharia para derrubar as fortalezas do inimigo, mas ainda precisará de infantaria para tomar espaço. Nossa artilharia é o Instituto Vida para Todos, a editora Árvore da Vida e os livros espirituais. Mas nossa infantaria precisa tomar espaço nas ruas. Os comportores têm saído para pisar a terra. Basta de usurpação de Satanás. Vamos pisar a terra e tomá-la de volta para o Senhor. Satanás não fará mais estrago na humanidade. O reino dos céus chega onde nossos pés chegam. E quando o reino dos céus chega, o inimigo foge. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, somos gratos ao Senhor por tantas palavras reveladoras. Queremos de fato cooperar com o Senhor, com a força, com o ânimo, a disposição que vem do próprio Senhor para te servir com alegria. Ó Senhor Jesus! Amém!